olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com sua unidade e trabalho. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, completando o maravilhoso estudo desse extraordinário livro de Doutrina e Convênios. Hoje vamos ver as regras de fé, a declaração oficial 1 e a declaração oficial 2. A primeira regra de fé. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, está deixando muitíssimo bem claro, nós acreditamos na Trindade. Eles são três pessoas diferentes, porém são uma em propósito, ou seja, o propósito celestial. Está muitíssimo bem claro. A segunda regra de fé. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Quer dizer, todo mundo um dia vai prestar conta dos seus próprios atos, pelas suas obras, então ninguém vai ser punido pelo pecado de ninguém. Cada pessoa vai ter que realmente falar aquilo que fez ou que poderia ter feito de melhor. A gente não deve ficar pondo culpa em ninguém, mas isso ou aquilo, não. E no ano que vem, no estudo do Velho Testamento, vamos ver melhor a respeito dos ensinamentos que tem a Bíblia Sagrada. A terceira regra de fé, cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Está deixando bem claro que é como a igreja tem o nome dele, a igreja de Jesus Cristo. E por meio dele, dos seus ensinamentos e mandamentos, é que poderemos ser salvos. A expiação de Cristo, lembrando, ele pagou por nossos pecados, conforme foi profetizado por Isaías, lá no jardim do Getsemane. Depois ele morreu, ele ressuscitou para que todos um dia também possam ressuscitar. E é por meio dos seus ensinamentos que poderemos ser salvos. A quarta regra de fé. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados; quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Quer dizer, deixando mais uma vez bem claro, olha só, a primeira coisa que a pessoa precisa para seguir o Evangelho é acreditar em Jesus Cristo, porque senão como vai poder seguir ele? Correto? Então fala, o segundo é o arrependimento. A todos têm a oportunidade de se arrependerem da vida que levava e nascer para uma vida nova em Cristo. E durante a vida, é claro, nós não somos perfeitos, mas podemos nos arrepender e nos corrigir de nossos erros para nos aperfeiçoarmos no Evangelho e em nossa vida pessoal. Aí sim, o terceiro, que é a primeira ordenança, é o batismo, que é da mesma forma que Jesus foi batizado. Ele nos deu o exemplo. O João Batista o mergulhou o corpo todo dentro da água, isso quer dizer imersão. E para que possa nascer de novo, uma vida nova, e depois a imposição de mãos para receber o Espírito Santo por alguém, por um homem que tenha o sacerdócio. A quinta regra de fé. Cremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Está deixando muito bem claro, com a restauração do sacerdócio, a autoridade foi restaurada aqui na terra. Então não existe, eu quero ser o bispo, eu quero ser o presidente, eu quero ser isso e aquilo, não. A pessoa tem que ser chamada por Deus e vai ser ordenado por quem possua autoridade para isso. E
Por isso que nós também temos que sempre levantamos em apoio o braço direito, demonstrando que vamos ajudar essa pessoa e auxiliar ela em nosso chamado, do mesmo jeito que gostamos de ser auxiliados em nossos chamados. Então acreditamos no dom de profecia que também foi restaurado nesses últimos dias. A sexta regra de fé. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Ou seja, a mesma organização que tinha na Igreja de Cristo quando ele deixou aqui na Terra, é a mesma organização que temos agora, com profeta, apóstolo, os pastores que ele está dizendo aqui é o bispo, ou melhor dizendo, os bispos, cada unidade tem a sua. E o evangelista quer dizer o patriarca. Agora, em todas as estacas, ou a maioria da estaca tem o patriarca para podermos receber a benção patriarcal. Ou seja, a Igreja de Cristo não muda, o Evangelho segue seus ensinamentos. Assim como era no princípio, tem que ser agora e vai ser para sempre. A sétima regra de fé: cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, etc. Cada pessoa tem um dom. Nem todas as pessoas, é claro, vão ter os mesmos dons. Para quê? Para que todos possam ter oportunidade de servir, para podermos nos auxiliar uns aos outros. E o dom de línguas que está falando é a gente poder entender o que outra pessoa está dizendo, não é aquilo de cada um ficar e onde ninguém consegue entender nada do que está dizendo. Pelo contrário, é para que todo a gente possa aprender outro idioma, entender pessoas que são de uma outra nacionalidade ou de um idioma diferente do nosso. E é isso, tem o dom de cura, a pessoa pode ter fé para curar e pode ter fé também para ser curada, e assim vai. Então todos os dons existem, basta a gente procurar saber quais são os nossos. A oitava regra de fé: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Deixando muito bem claro, muitas pessoas acusam a gente de não acreditar ou de não seguir a Bíblia. Pelo contrário, nós acreditamos, seguimos e amamos a Bíblia Sagrada. Mas vai questionar, mas por que desde que traduzida corretamente? E que sabemos que a Bíblia passou por muitas mãos, cada pessoa foi fazendo a sua própria interpretação para poder fundar a sua igreja ou a sua denominação. Alguns, inclusive, até cortaram alguns versículos, alguma parte. Isso não é importante, isso não existe, não. A gente acredita na Bíblia como ela deve ser realmente interpretada para fazermos a vontade do Senhor e não a vontade de homens. Por isso nós amamos a Bíblia, nós a seguimos, e o ano que vem, mais uma vez dizendo, vamos estudar o Velho Testamento da Bíblia Sagrada, e no ano seguinte, em 2027, nós vamos estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. É importantíssimo também. Vamos também aprender e reaprender juntos. A nona regra de fé: cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Ou seja, Deus revelou as coisas sempre aos seus servos inspirados, os profetas. Em Amós, no Velho Testamento, capítulo 3, o versículo 7, diz que certamente Deus não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Foi assim no princípio e é assim agora, que estamos aguardando a segunda vinda de Cristo aqui na Terra. E cada um de nós pode receber uma revelação para a nossa vida pessoal.
Décima regra de fé. Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Então, essa é uma profecia que vai acontecer, que a partir do momento da segunda vinda de Cristo, que quando ele vier, os justos vão ressuscitar, as tribos de Israel vão ser novamente todas reunidas e Jesus Cristo, reinar pessoalmente aqui na terra. Só vai ter as pessoas justas e a terra vai receber fala aqui, né, sua glória paradisíaca, ou seja, vai ser tudo perfeito. Como Isaías também profetizou, mesmo os animais que agora são perigosos vão se tornar inofensivos, dóceis. Já pensou viver na terra dessa forma, com tudo perfeito e com Cristo reinando pessoalmente aqui na terra? Vamos nos esforçar para poder merecer essa bênção. 11ª regra de fé. Pretendemos o privilégio de adorar Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Fala aqui muitíssimo bem claro também, que nós pretendemos e temos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso e que nós também devemos respeitar todas as outras religiões. Antes de eu me batizar na igreja, de eu conhecer o Evangelho, eu fui de uma religião que a maioria dos brasileiros foram, ainda são, mas vocês podem ver que eu nunca falo mal nem dela nem de outra religião. É claro que tem coisas que a gente não acredita e que a gente não segue, mas existem pessoas boas nas outras religiões também, e vamos lembrar que todos são filhos do Pai Celestial e todos merecem respeito e a gente deve respeitar as outras formas de crença, mesmo que não seja aquilo que acreditamos, mas a gente deve respeitar. Cada um tem a sua forma, né? E compete a nós, é claro, levar o Evangelho para as pessoas, para que elas também possam ter sua vida mudada, a sua vida transformada, e jamais a gente deve entrar em brigas, discussões ou querer impor alguma coisa, mesmo que é certo. Sempre lembrando que Deus ele deixou o livre arbítrio e que quando uma pessoa vai fazer algo de bom, algo de certo, não é para nós que ela está fazendo, ela está fazendo para o Pai Celestial, para se aproximar dele através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, e vocês podem ver que aqui no canal eu não fico atacando nenhuma outra denominação. Já teve pessoas que veio aqui, como recentemente um caso em que eu até precisei tomar algumas medidas junto ao YouTube, porque tem pessoas que vêm xingar, ofender e tal, e nós não devemos entrar em discórdia, que o Senhor disse, quando veio aqui visitar os Nefitas, que a discórdia não é dele, mas que a gente deve fazer bem aos outros. E lá no Novo Testamento, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele falou que toda amargura, ira e todo tipo de sentimento ruim deve ser tirado de nós, mas que a gente deve ser uns para com os outros benignos, ou seja, fazermos o bem. A 12ª regra de fé. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Ou seja, a gente deve seguir as leis do país, mesmo as que possam parecer insignificantes, mas como jogar lixo no devido lugar, a gente deve respeitar as leis de trânsito, a gente deve respeitar as leis, tudo que esteja claro
de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Existem alguns locais do mundo que infelizmente a igreja ainda não pôde entrar devido à lei do país, e a igreja não faz nada que seja de forma ilegal, clandestina ou incorreta. Não, a igreja procura sempre agir da maneira certa para que assim não haja problemas e para que ninguém possa ser prejudicado. Então, que possamos respeitar as leis do país para que assim a gente possa ter uma comunidade melhor, assim como um bairro, uma cidade, um estado, um país e um mundo melhor. Se cada um procurar fazer a sua parte, teremos sim tudo isso de melhor. E a 13ª regra de fé. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Essa admoestação de Paulo pode ser encontrada em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Algumas pessoas já questionaram, mas por que vocês não usam isso ou aquilo, como por exemplo drogas, já que a Bíblia não tem escrito nada disso? Claro, naquela época que a Bíblia foi escrita não existia, mas seguimos aqui a admoestação de Paulo. Qualquer coisa virtuosa, louvável, de boa fama, nós procuraremos. Então, algo que não é louvável ou de boa fama, nós não devemos procurar. Falando nas drogas prejudiciais, quantas pessoas você já não viu que infelizmente entraram nessa dependência química e que entram em poucos momentos, em poucos instantes, mas depois acaba levando anos fazendo tratamento para poder se recuperar, para poder se tratar. Algumas, infelizmente, chegam até mesmo a falecer sem ter superado o vício. Eu mesmo até trabalhando em hospitais e infelizmente já vi pessoas que aconteceram isso. Existem a bebida alcoólica, o cigarro, enfim. Então, o que for bom a gente deve procurar. E aquilo que não for bom a gente deve evitar. E como também fala aqui algumas virtudes, como a benevolência, a castidade, a honestidade, a integridade, coisa que está difícil, eu sei. Hoje em dia isso, a integridade, a honestidade virou até artigo de luxo, mas a gente deve sempre se lembrar daquilo que o Senhor ensinou. A regra de ouro. Tudo que nós queremos que as pessoas façam para nós, nós devemos fazer para os outros. Eu lembro de uma vez que eu estava andando no ônibus e eu achei uma conta de energia elétrica com o dinheiro, alguém perdeu e eu fiquei pensando, nossa, essa pessoa deve estar aflita que nem sabe aonde perdeu. Mas eu desci do ônibus, eu procurei a agência lotérica mais próxima, consegui pagar a conta e depois tirei do meu bolso para mandar o dinheiro para a conta já com o recibo para essa família. Deixei até meu contato, eles me telefonaram, eles eram até disseram até que eram membros lá da Igreja Assembleia. Eu aproveitei, claro, falei da igreja, mas eles agradeceram e aproveitei, obviamente, né, mais uma vez dizendo, para falar da igreja. E é uma coisa que eu me senti bem comigo mesmo. A gente, sempre que a gente faz o bem, o Senhor Ele nos ajuda, o Senhor nos faz prosperar e a gente assim ajuda também no auxílio do Evangelho. Então, essas foram as regras de fé. E você tem testemunho delas?
qual a que te chama mais atenção e o que você gostaria de deixar expressar nos comentários a respeito de como as regras de fé nos ajudam a nos tornarmos membros melhores e cidadãos também melhores. Deixa aí no comentário. Mais uma vez dizendo, não esquece de escrever e também de deixar seu like, tá bom? Agora vamos falar a respeito da declaração oficial 1, que foi dada por meio do profeta Wilford Woodruff em Salt Lake City, Utah, em 6 de outubro de 1890. Muitos já atacam dizendo, mas e casamento plural, como é isso? Vamos ter em mente que o casamento plural é uma coisa espiritual, não é uma coisa eu quero essa, eu quero aquela, e que isso só é dado quando tem um propósito divino. Vamos voltar lá no Velho Testamento, por exemplo, no caso de Abraão. O Senhor havia prometido que ele ia ser o pai de multidões de nações. Então, antes de ele ter filho com Sara, sua primeira esposa, o Senhor deu a ele mais algumas esposas para que ele pudesse ter filhos, ser pai e gerar filhos para poder cumprir a profecia do Senhor. Outro profeta também teve mais de uma esposa, no caso foi Moisés. Eles não fizeram isso por diversão ou bel prazer, mas porque tinham um propósito inspirado. E mesmo Davi, que não chegou a ser profeta, ele foi um rei, mas ele também teve várias esposas e ele não pecou, a menos no caso de Urias, que era seu servo, que ele cobiçou a mulher de Urias, adulterou e depois providenciou para que Urias fosse morto. E, claro, aí depois o profeta Natã chegou lá e repreendeu Davi. Vamos, mais uma vez dizendo, vamos ver isso melhor o ano que vem na leitura do Velho Testamento. Então vemos que, só que pela ordem de Wilford Woodruff, no começo da igreja havia poucos membros, a igreja precisava crescer, prosperar, mas assim que o propósito foi atingido, foi também encerrado, até porque depois teve a declaração lá da Suprema Corte dos Estados Unidos, em que a prática foi abolida, então a igreja não segue como até hoje a igreja continua sem seguir. Existem pessoas que têm mais de uma família, ou têm várias esposas, ou amantes e tudo, isso não tem absolutamente nada a ver com a igreja. Então nós não devemos seguir. O Senhor fala que um profeta ele jamais vai desviar o povo, as pessoas do caminho certo, do caminho correto. A declaração oficial 2. Há também uma coisa que às vezes é questionado. Vamos lembrar, no começo da igreja, alguns homens negros foram batizados e chegaram a receber o sacerdócio. Só que naquela época, lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, outros lugares, havia escravidão e talvez, na minha opinião, para evitar problemas e confusões, por um tempo não foi permitido que alguns tivessem o sacerdócio e tal, mas isso é racismo, é não sei o que. Nós não sabemos ainda todo o propósito disso. Tem um estudo melhor no manual do Vem Segue-me, tem sugestões de discursos e livros para ler a respeito disso. Eu não vou ter como falar, senão ficaria aqui horas só para ler apenas um livro, mas no manual do Vem Segue-me você pode consultar. E o mais importante é lembrar que tem pessoas que mesmo com alguma restrição, eles não se importaram, eles demonstraram e deixaram um legado de fé, frequentando a igreja, ajudando no Evangelho da maneira que era possível,
até que no dia 8 de julho de 1978, já o presidente da igreja já era o presidente Kimball, e depois, no dia 30 de setembro de 1978, a igreja sempre batalhou para que isso fosse concedido, e hoje todos os homens dignos, desde então, podem receber o sacerdócio, e tem homens que são de uma pele que não é branca, que são membros da igreja, são firmes e são felizes e auxiliam no Evangelho. A gente não deve ficar especulando, porque isso e aquilo, mas a gente deve lembrar sempre que o Pai Celestial tem amor por cada um de nós, o Pai Celestial tem um carinho muito grande por cada um de nós, e todos são importantes aos seus olhos. E como a gente viu na outra aula, o Evangelho, tanto nessa vida como na próxima vida, no mundo espiritual, o Evangelho poderá ser proclamado para todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa. O que cabe a nós é podermos ajudarmos uns aos outros e podermos nos auxiliar e viver o presente. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Cristo, ele morreu por cada um de nós. E por isso a gente também deve ter amor incondicional a cada uma das pessoas que são filhos de Deus. Às vezes não é fácil, mas o Senhor pode estar requerendo de nós fé, paciência, alguma coisa, e a gente deve fazer a vontade dele. Então essa é a aula de hoje, que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, peço que você, que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que você possa compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, e não esqueça de deixar o seu like e de fazer seu comentário, deixando seu testemunho a respeito do que o Evangelho ensina e do que você pode aprender com esse estudo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula, tchau.